Então, o momento de salvação que eu entendo é o divisor de águas. É onde tem o antigo homem e o novo homem. Mas, perante isso, eu vejo que hoje a salvação está difícil até para o crente. Está difícil. Então, tem algumas perguntas aqui, base de todo crente, que é: para que ser salvo? Pastor Zé, para que ser salvo, Pastor Zé? Como já falamos aqui, né? A salvação é uma dádiva, né? E é o caminho de Deus, é a obra de Deus, é a vontade do Senhor sobre a nossa vida, né? Então, é algo que nós, até então, nos surpreendeu. Porque quando eu recebi Cristo na minha vida, né, quando Ele me aceitou, essa que é a realidade, as coisas tomaram um novo rumo, é uma nova vida, né? Como diz a palavra, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo, né? Então, colegas que nos cercavam diziam: esse já volta já, né? Volta com tudo. Então, mas nós estávamos dentro de uma segurança que não é uma segurança humana, não é uma segurança dada por sabedoria humana, por coisas terrenas, mas uma segurança do céu, né? Uma segurança de Deus na nossa vida, para termos a certeza que iríamos caminhar agora, dali para frente, mas com essa novidade de vida prometida pela palavra, pelo Senhor dos exércitos, né? Aquele que tem domínio sobre todas as coisas, né? Como Ele domina o vento, domina o sol, domina lua, estrela, o mar, né? Que não ultrapassa seu limite. Assim, o Senhor entrou na nossa vida, dominando, né? Nos dando graça para continuarmos caminhando, né? Até uma hora que se tiver tempo, não sei exatamente o tempo que teremos aqui. Pode ficar à vontade. Mas eu quero falar um pouco mais da salvação, do mérito da salvação dentro desta igreja, né? Como aconteceu a salvação do pastor João, por exemplo, que já está quase completando 50 anos, né? Quando nós viemos por primeiro, conhecendo a graça 10 anos antes do que era, e ali, em oração, em clamor, em uma vida totalmente dedicada a Deus, para que Deus, era o Espírito que estava nos levando, o Espírito Santo, e ali ele foi completando a obra. Então a salvação é muito gratificante. É como o Ramir, né, falou aqui, né? Muita gratidão, é uma coisa sobrenatural, né? Sai do natural, a graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Então, há quase 50 anos, esse milagre adentrou na vida daquele que não conhecia, passou a conhecer e hoje está aqui como nosso pastor, né? Meu pastor, meu irmão, eu era pastor antes dele, agora nós estamos juntos aqui, ele como primeiro, eu como segundo, e estamos fazendo a obra de Deus com toda certeza, desde o primeiro dia que nós entramos na presença de Deus. Toda esta certeza que nós tínhamos lá, ela continua conosco. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será o mesmo. Então, é muito gratificante e é Deus, não depende de nós, né? Alguém olhou para nós e disse: você isso, você aquilo, sempre vai haver crítica. Mas o importante é que se passar de 50 anos, né? Quem não está gostando daquilo que está fazendo, ele não vai perseverar 50 anos, né? Nós estamos aqui perseverando e Deus está aqui usando o pastor Douglas para que você seja alcançado por esta palavra. Então, mais uma vez, o Senhor Deus Todo-Poderoso está fazendo tudo para que você não se esquive da obra dele, não fuja da vontade do Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o que te ama, Ele é o que te ajuda, Ele é aquele que pode fazer tudo por você, como fez por mim e me deu satisfação. Eu posso negar o nome dele por medo, mas se eu negar o nome dele, a minha consciência
vai pesar, porque eu sei que ele jamais negou a vontade dele, os bens dele, para fazer a obra dele em mim e em minha casa. Glória a Deus. Amém. Eu creio que a gente concorda em algo que existem dois caminhos: o céu e o inferno. Amém? Então, colocando nesse impasse, existe o céu e o inferno. A salvação é para nos livrar do inferno, Pastor João? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que há dois caminhos. E ele ensina várias coisas nesse sentido. Há duas portas, a porta estreita, a porta larga. E é um chamado de Deus para a gente, para todos. Quando Jesus morre na cruz, o versículo João 3,16 vai dizer que ele amou a humanidade. E Jesus, o significado da morte dele na cruz do Calvário, ele morre nem na terra e nem no céu, ele morre pendurado entre meio e com os braços abertos, significando que ele quer abraçar toda a humanidade. Ele veio não para um grupo tal, a igreja tal, ele veio para todos, ele abraçou a humanidade, o ser humano. Deus amou a humanidade, quando fala mundo é humanidade, de tal maneira que foi até a cruz do Calvário para morrer por nós. Então, ele ensina o caminho. Há um caminho para se chegar ao céu ou a Deus. E qual é esse caminho? A própria palavra dele diz, ele dizendo, eu sou, ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus ou ao Pai senão por ele. Quando você sai para uma viagem, se você não conhece o caminho, é difícil chegar. Hoje tem GPS, tem várias formas de ir, placas e tal. Mas quando Jesus diz isso, só existia ele como caminho, como alvo, como foco. Então hoje nós podemos dizer, ninguém pode ir ao céu se não passar pela cruz do Calvário, se não passar por Jesus, se não se arrepender dos seus erros da sua vida passada, porque a religião, querido, eu falo muito na igreja, a religião não salva ninguém. O fato das pessoas estar na igreja, indo e vindo, é bom, precisa, é obediência às coisas de Deus, mas o fato é que se nós estamos em Cristo, se alguém está em mim, é nova criatura, as coisas velhas passaram. E tanto a religião não tem poder para salvar, que Nicodemos era um religioso, era um homem muito sábio, ele era um dos grandes na igreja. Se fosse hoje, na época dele, ele era um pregador, um pastor, e com um alto escalão, ele seria um bispo além dos bispos. Um cara muito grande, muito inteligente, sábio. E ele vai ter com Jesus. E o que Jesus fala para ele? Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo. Ele não entendeu nada. Depois você lê o texto lá, João 3,16, João 3, vai falar. Ele não entendeu nada. Ele falou, mas eu posso voltar no ventre da minha mãe? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando da vida espiritual, nascer da água e do Espírito, da palavra de Jesus. Queridos, todos nós nascemos pecadores. E a Bíblia diz, não tem um justo na terra, nenhum sequer, todos pecaram. E nós estávamos incluídos, e estamos incluídos. Mas diz também que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que o crente crê na salvação, porque crê em Jesus, porque crê no sangue, porque crê na vida, porque está no caminho, na verdade e na vida que leva a Deus. Então teria muitas coisas para falar sobre a salvação. E a salvação não é algo que cai no colo de alguém, agora eu estou salvo. É uma vida. O apóstolo Paulo diz, eu combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Estuda um pouquinho a vida de Paulo, para ver como é fácil ser salvo. O que Paulo passou, o que Paulo viveu. E o que ele diz no fim, uma das últimas palavras dele é essa. Segunda
Segunda Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé, ele combateu, ele lutou, ele sofreu, ele padeceu pelo nome do Senhor, mas ele venceu até o último dia, e ele diz: eu sei que aquele que me chamou tem para mim e para todos aqueles que nele creem a coroa da vida eterna. Tem uma coroa para você, tem uma coroa para mim, tem uma coroa para todos que nele creem. Agora, só saber não é crer. Crer é viver, obedecer, estar na presença do Senhor todos os dias. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, a promessa de Deus, esse será salvo. Vamos perseverar. O pastor Zé acabou de dizer aqui, quase 50 anos. É fácil. É gostoso vir na igreja. É gostoso conhecer um povo diferente. Mas permanecer, a hora que vem as lutas, a hora que vem as dificuldades, a hora que as coisas não dão certo, é confiar no Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, e nós estamos aqui perseverando em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Entrando no gancho que o pastor falou através da fé, e se é uma coisa contínua estar dentro da igreja para poder ser salvo, eu tenho um entendimento que toda vez que a gente está aqui, há uma renovação de forças. E a fé que a gente tem dentro da igreja, e ele tem que ser levado para dentro de casa e para dentro do nosso lar, a salvação vai contaminar dentro da igreja, dentro da casa, através que você está cheio da salvação, cheio da graça, cheio da misericórdia. Mas a pergunta é, se a gente for salvo, a gente consegue outras pessoas ser salvo através da nossa salvação? Que é assim, salvo tu e tua casa. E é onde esse texto que muitos não entendem. E eu quero que a gente tenha um entendimento mais amplo, que eu venho conversando com o pastor João e ele me deu uma abertura sincera sobre esse texto. A gente conversou agora há pouco ali, sobre salvação. Se a pessoa que está salva, ela salva automaticamente a família dela. Há muitos ensinamentos, muitos estudos, muita avaliação sobre isso, né? Que a gente quer saber, e a gente às vezes ouve tanta coisa. E se eu sou salvo, a minha família é salva porque eu sou salvo? Não. Como que a minha família pode ser salva pela minha causa? Não pode de jeito nenhum. O Salvador se chama Jesus Cristo. Então, todos podem ser salvos, mas através dele. Eu posso orientar, mostrar, ensinar o caminho. Mas o caminho, como já foi dito aqui, não sou eu. Não é a igreja, não é o ministério, é Jesus Cristo. Alguém diz assim, o salvo pode perder a salvação? Aquele que foi salvo, é salvo, pode perder a salvação? Isso ia ser minha próxima pergunta, pastor. Posso falar sobre isso? Porque engloba quase tudo. Há quem diga que o salvo não perde a salvação. Mas há quem diga que o salvo pode perder a salvação. Qual é a diferença? Dependendo do ponto de vista, né? Isso depende do ponto de vista. Um salvo perde a salvação? Eu, pelo ensinamento, pela orientação que eu tive, tenho, o salvo não perde a salvação. Como assim? Porque o salvo não sai do caminho do Senhor. O salvo não se desvia. O salvo pode até errar, pecar, fazer coisas erradas, mas ele volta ao Senhor. Ele conhece o Deus, o Pai, conhece o Jesus Cristo, conhece o Espírito Santo. O não salvo, o frequentador, vamos dizer, o religioso, quando o problema vem, se ele se desviar, ele não volta mais. Ele se perde porque o mundo abraça ele e ele dá ouvido às coisas do mundo, mas nós damos ouvido ao Espírito Santo. É o fato do filho pródigo. O filho pródigo era filho de Deus, que mostra a parábola do pai.
Ele foi para o lamaçal, foi lá para o chiqueiro, perdeu tudo, gastou tudo, a herança dele, a fortuna dele, absolutamente. Mas quando ele estava lá no pior, que ninguém lhe ajudava, ninguém lhe dava nada, ele lembrou de quem? Do amigo, do irmão, do vizinho? Não, lembrou do pai. E quando ele volta arrependido, porque a salvação sem arrependimento não existe. Se nós não cremos que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus, não tem salvação. Então, o salvo, ele volta. Aquele filho voltou porque ele lembrou do pai, ele conhecia o pai. Nós podemos errar, falhar, mas voltamos aos pés do Senhor e pedimos: Senhor, tem misericórdia. E querido, eu posso perdoar você, vocês podem me perdoar, mas e se Deus me perdoar? E se eu não estiver na presença de Deus? Então, como nós não podemos salvar ninguém, nós, se formos salvos, nós não saímos da presença de Deus. Há um paralelo na palavra de Deus, duas passagens, que mostra o salvo e o não salvo. Pedro pecou, Pedro errou, Pedro não traiu Jesus? Traiu. Pedro era salvo? Era. E por que ele traiu Jesus? Correu, fugiu, daqui a pouco ele voltou, Jesus chamou ele pediu perdão e foi aceito, e foi o homem que foi pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. Agora, qual foi maior pecado, dele ou de Judas Iscariote? Quem pecou mais? Pecado é pecado, tanto faz. Você roubar 1 centavo ou 10 mil reais ou 1 milhão, pecado para Deus é pecado. Agora, em quem se achou arrependimento? Judas não se arrependeu. Ele até se amargurou, ele ficou triste, mas ele não teve direção do Espírito Santo para voltar para o Pai e falar: Pai, eu pequei, eu errei. Que o homem que tem o Espírito de Deus, ele sabe que ele erra, que ele peca, que ele falha, mas ele sabe que tem um advogado diante do Pai que se chama Jesus Cristo, e é ele que perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. Então Pedro se arrependeu, chorou amargamente, e Jesus ouviu o clamor dele, ele voltou para a salvação. Ele poderia perder a salvação se ele não tivesse o entendimento, mas ele tinha o entendimento. Então, a pessoa que já é convertida de fato, por isso que os crentes passam a luta, passam a prova, passam a situação difícil, mas ele está adorando e louvando a Deus. Paulo e Silas, presos, eles podiam desanimar, falar: não dá certo, não adianta, vou servir Deus desse jeito, olha aí, estou preso, foi chicoteado, espancado, na cadeia. Não reclamaram, não murmuraram. O que eles fizeram? Louvaram a Deus, adoraram a Deus, cantavam hinos, e Deus sobreveio lá e deu um grande terremoto e libertou ele. É o texto que lemos, onde até o carcereiro queria se matar, porque ele achou que os presos todos tinham fugido, porque abriu todas as cadeias, todas as grades, todas as celas foram abertas, por causa dos dois que estavam louvando e adorando a Deus. E quando ele vê que os presos poderiam ter fugido, ele tenta se matar. Paulo fala: não faça tal, estão todos aqui. E aí que ele faz essa pergunta: o que tenho que fazer para ser salvo? E aí eles dizem: crê no Senhor Jesus. Ele não fala: creia em mim, creia em Silas, creia no Pedro. Não, porque muita gente crê em tanta coisa aqui, mas há uma só pessoa para a gente crer. Há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida que está em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta tua casa também é você, templo do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa mostrar para nós o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação.